Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Olá, Nortelungos, Nilfgaardianos e Psychos, tudo bem com vocês? Pedro, Teméria, aqui na área, trazendo mais uma entrevista para o Vale do Pontar. E olha, pessoal, hoje temos aqui um grande convidado, uma pessoa muito querida, um profissional sensacional. E ele já trabalhou, pode-se dizer que, de certa forma, trabalha, né? Já trabalhou, mas sempre está ali. Já foi ilustrador da CD Projekt Red, o grande Bruno Biasotto. Fala, Brunão. Tudo bem com você, meu querido? Valeu, obrigadão pelo convite, obrigadão pela insistência, desculpa ando bem atribulado ultimamente, mas eu tenho muito prazer de estar aqui, valeu, obrigado pelo convite. Poxa, que isso, a gente fica muito feliz, de verdade, porque a gente sempre tá trazendo assim coisas sobre The Witcher e tal, e vendo um ilustrador, cara, do seu nível, é incrível mesmo. É um grande prazer, Brunão, estar entrevistando você aqui. E olha só, Eu que pessoal, agradeço, meu. vamos ver, eu vou falando aqui, Brunão, corrija-me se eu estiver errado aqui. Ilustrador e artista conceitual, além da CD Projekt Red, já trabalhou para diversas empresas. Valve, Sideshow, né? E participou de Certo. projetos como o card game o Rex TCG e trabalha também na ICS Escola de Arte e 3D e é criador da Engine Inc. É assim que se fala? É isso aí, a Engine Inc. tá no comecinho ainda, Uhum. mas é um projeto pessoal que eu tenho, e hoje eu trabalho dando mentoria lá na ICS também, É. e eu vou tocando esse projeto que eu tenho paralelamente. Trabalho como freelancer ainda, acho que vou trabalhar pro resto da minha vida. É uma coisa que eu gosto muito de trabalhar como freelancer também. Mas, tá certinho, os dados estão todos certos, todos corretos aí. Não, Obrigado. que isso, Obrigado pela cara. introdução. Que isso, Obrigado. cara. Não, quando eu vi assim, falei, caramba, olha só, o cara já tem uma grande bagagem, assim, é uma coisa muito incrível. E, não, você vê trabalhos, por exemplo, Sideshow, né, que é uma empresa muito conhecida, a própria CD Projekt Red. Eu acho que cada uma acaba se tornando uma experiência, assim, notável, né? Uma experiência muito memorável, né, Brunão? Mas me diz aí, como você decidiu, cara, ser artista, assim? Foi um clique, você já nasceu praticamente com isso? E qual foi a sua formação e o seu caminho para você chegar até onde você tá agora? Uma longa pergunta. Cara, acho que eu posso falar para você que desde quando eu era criança, Ah, eu já tinha percebido que eu gostava dessa área já. Né? sim. Eu tive contato com história em quadrinho muito cedo, né? Acho que tinha 6, 7 anos de idade, mais Começou ou o que assim com menos. Mônica e tal, ou já foi Marvel e tal? Como é que foi? Esses quadrinhos iniciais, assim. Não, já foi na pauleira já. Aí sim. Eu lembro que quando eu vi depois a Turma da Mônica já não tinha muita graça. Entendi. Porque a hora que você pega poxa, na época que você pega um Thor, assim, né? A Editora Abril, ela tinha um periódico dela que chamava Heróis da TV. É, Isso daí não existe mais, faz muito tempo já. é, E esse Heróis da TV, ele trazia várias histórias de vários personagens da Marvel, né? que foda. Então e na época os ilustradores era uma galera meio velha guarda, era uma coisa que eu gostava. A coisa do nanquim, né? Aquele movimento que o nanquim deixa no desenho, assim. E quais eram os ilustradores, assim, da época? Você lembra? Aqueles que eu admirei desde o início são, na verdade, aqueles que eu admiro até hoje. Que eu tenho como referência muito forte nos meus trabalhos até hoje. Que é o John Buscema, Hum, tá? E o Frank Frazetta. Acho que todo mundo me conhece, sabe que eu gosto muito de Frank Frazetta. Mas tiveram vários outros. Eu gostava muito do Jim Lee. hum, O Jim Lee, eu lembro que ele fez uma minissérie dos X-Men. E, nossa, eu achei muito bacana.
E o John Romita Jr. é um cara que eu gostava Nossa, muito também. mito também, né, cara? Sensacional. Tem um seriado dele com o Frank Miller, uma graphic novel, né? Chama Demolidor, o Homem Sem Medo. Uhum, sei. É um clássico da Marvel, né? É um clássico. E esse eu li muito cedo, assim, acho que eu devia ter uns 11 anos de idade. Caramba, e é pesado, né? Sim. Era. Mas eu já gostava essa coisa mais dark, né? Tanto na área de tanto na fantasia quanto na ficção. Porque por exemplo, Blade Runner, por exemplo, que é aquele primeiro filme, eu acho que eu assisti, eu devia ter menos de 10 anos de idade, eu acho. Nossa, e já. O universo Cyberpunk já fixou já. Já, gostava muito. Essa coisa Conan, né? Que na época o Schwarzenegger tinha lançado os dois Conans dele e tava muito. Se assistia na sessão da tarde, isso daí. Nossa, era um show de bola. Aí tinha aquela época do A Globo Conan, era passava. Hércules, era tipo, essa parte bárbara, né, que tiveram das HQs era muito influente. Xena, né, cara? Tinha um monte de coisa. Tinha bastante. Mas eu gostava do O Conan. Se não Conan, era né? o Conan, que tinha história em quadrinho também, né? Eu tinha algumas histórias de quadrinhos do Conan. Que aquilo já me deixou fascinado pelo mundo da Dark Fantasy, digamos assim. Hum. E então eu já gostava. Quando eu peguei uma Turma da Mônica pela frente, assim, já achei que era muito feliz pra coisa dark. Sabe, né? Então, mas eu acho Turma da Mônica muito bacana. Hoje eu vejo a Turma da Mônica e eu acho super bacana, na verdade. Tem uma importância muito grande, assim, né, pro Brasil, né? É muito importante e é realmente muito bom. Se você pegar tudo, assim, tanto o conceito visual quanto a parte de. Eu não conheço tantas histórias porque eu nunca li muito, mas eu já vi alguma coisa assim. É inegável, né? Isso daí o filme da Mônica é reconhecido mundialmente até. Mas eu tô tentando recapitular, porque você fez bastante perguntar. Ah, Você perguntou como que isso, eu entrei, né? isso. Então, essa coisa da história em quadrinho, ela fez essa introdução para mim. Eu comecei a desenhar por causa de história em quadrinho. Mas na época era muito difícil imaginar que eu poderia me tornar um profissional da área. Então eu acabei deixando quieto e fui trabalhar com meu pai na época. E depois eu fui fazer engenharia também. Mas na hora que eu entrei na engenharia, eu vi que eu tinha feito uma grande C3 pontinhos, né? E daí depois eu dei um jeito, voltei para trás, fui fazer o design. E aí no curso de design eu conheci uma galera que me colocou dentro desse universo, assim, de arte digital, principalmente, né? Que para mim era uma coisa surreal, assim, né? Por mais que eu desenhasse quando eu era mais moleque, eu desenhava no papel, na lapiseira. Essa coisa de arte digital eu nunca tinha visto na minha frente, assim. Mas aí, entrando na faculdade, eu consegui conhecer, né? Eu conheci esse universo. E aí, no último ano de faculdade, eu peguei bem no finalzinho do último ano, quase para pegar o diploma. Eu consegui um estágio numa empresa que tinha sede aqui em Campinas. Esse estúdio chamava Mobjoy e eles faziam jogos para mobile. Que legal, cara. E na época eles estavam precisando de ilustradores aqui e eu dei muita sorte. Eu conheci pelo Facebook, eu conheci um ilustrador, o nome dele é Thiago Almeida. É um cara que me ajudou muito, principalmente no início. E ele confiou em mim e ele falou, não, cara, você tem um trabalho bacana, você não manja muito disso, de Photoshop e tal, mas você tem um trabalho bacana, vem pra cá que a gente te ajuda, né? Legal. E aí, na hora que eu entrei na Mobjoy, cara, ali tudo começou a se conectar. Aí eu comecei a conhecer mais do mercado, ali dentro da Mobjoy a gente tinha artistas muito bons, caras muito bons de verdade, assim. Tanto na área de 3D, quanto na área de 2D. O Thiago era
muito rápido, o cara que produzia muito e É. muita qualidade também. Aham. E eu consegui aprender muito com essa galera. Que legal. Isso é muito Só que na hora que importante, eu. né? Pois é, só que você tem que se dedicar, né? Você tem que ver que você está muito distante do pessoal e aí você tem que. Eu ralei bastante, assim. Foi muito. É. Só que ali dentro, cara, ali dentro tudo é o que eu falei, né? Tudo desconectou, muita coisa. O ArtStation, por exemplo, eu conheci lá naquela época, né? Ah, Foi na Mobjoy. aham. Comecei a conhecer sites, por exemplo, de estudos de pose. Já ouviu falar, por exemplo, de um site que chama Quick Pose? Não, esse não. É Esse é um como se fosse, é um site. site de portfólio É site também? de treinamento de pose para artista. Ah, Não, esse site é. ele é mais ou menos assim. Você vai configurar o timing e o tipo de foto que você vai querer que esse site ele fique trocando de tempos em tempos, entendeu? Então, por exemplo, a cada 30 segundos você configurou ali que a cada 30 segundos você quer que esse site ele troque de foto. É. E você, como artista, você tem que pegar aquela pose que está sendo mostrada naquela foto e você tem que tentar sintetizar isso daí. Caraca, tipo, reproduzir em tempo rápido, assim. Que Isso. loucura, cara, que 30, interessante. 10 segundos e tal. É. E então, todos esses macetezinhos, assim, de treino de fundamento e tal, eu peguei muito de lá. A galera me passou muito esse tipo de coisa. E aí eu comecei a aprender a estudar um pouco do meu jeito, né? Eu estudando esses fundamentos que estavam sendo apresentados para mim, mas eu também consegui estabelecer o meu perfil de estudo, né? O que eu queria estudar, para o tipo de trabalho que eu gostaria de fazer no futuro, e daí eu tracei uma meta, eu coloquei 5 anos assim de meta, É. porque esse tipo de coisa você tem que meio que tentar pensar a longo prazo, pelo menos é a minha opinião. Legal. Isso é muito Quando você tá, importante pra galera saber, né? quando você Ah, está tentando aprender uma coisa que, que exige repetição, principalmente, né? uhum. Então você, ainda mais que é do zero, porque por mais que a gente tenha informação, você não sabe direito o que você está fazendo, né? Entendi. Não, e às vezes o pessoal acha que é uma coisa, tipo, do dia pra noite e pronto, mas não, né? Exige muita técnica, muita. Que nem você falou, né? Repetição, né? Coisa. Repetição. É, legal. Você tem que ler, exige muita leitura, você tem que ler aquilo que você está tentando repetir também. Isso é uma galera. Isso eu vejo que tem um pessoal que acaba esquecendo dessa parte, porque você tem que praticar tanto. Hum, Você tem que praticar, e você fica tão ansioso. Eu era muito assim no início. é, Você está ali tentando aprender a desenhar, tentando entender o que você quer desenhar, né? Você está tão perdido ali naquela hora que você acaba esquecendo de algumas coisas. Algumas coisas vão passando. hum, Por isso que é importante você sempre estar voltando e repetindo aquilo que você estava fazendo, porque a repetição ela vai trazer muitos insights para você. hum. Então, numa primeira vez que você faz a coisa, a hora que você vai repetir ela pela 10ª, pela 20ª vez, Caramba, é muitas vezes, assim, né? pois é, Aham. não, você tem que repetir 1.000, 2.000, 3.000, Nossa, cara. tem que fazer bastante. Aham. Então você vai começar a identificar os seus padrões, digamos assim, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Ah, isso daqui tá legal, deixa eu me aprofundar nessa parte. De repente surge poxa, quer saber, movimento da caneta, se eu treinar a coordenação motora. Então você começa a prestar atenção em detalhes que nas primeiras vezes você não conseguiu, né? Uhum. Porque você estava tão no início que você não consegue enxergar mesmo, né, aquilo que você tem que fazer. Então, por isso que a repetição ela é muito importante, não só para melhorar a sua coordenação, mas para você escrever sobre aquilo que você está fazendo e anotar os insights que você tem. Que legal. E você, no final das contas, com a ajuda de todo mundo,
mas você também se leva como você é o seu próprio guia. Né? Se você se permitir ser o seu próprio guia, você vai descobrir que você vai acabar adquirindo o mesmo conhecimento que todo mundo que está na área está tentando. Beleza, todo mundo vai adquirir esse conhecimento. Só que se você for tentando de maneira empírica, ali sozinho, produzindo os insights e tal, isso daí é bacana, porque você desenvolve o seu modo de olhar, o seu modo de interpretar aquele assunto. E aí você começa a adquirir uma certa... autocrítica, assim, Não, uma certa voz do seu trabalho, sabe? Porque você vai estar colocando no seu trabalho algo que é fruto da sua interpretação, sabe? As informações elas vêm de livros e de outras pessoas que vêm te ajudar, só que aquela repetição e aqueles insights que vão ser produzidos, aquilo começa a determinar algumas características do seu trabalho. Né? Você começa a perceber que o seu trabalho começa a tomar uma direção e aí você entende, tá, é porque é a minha maneira de pensar. Que legal. É a minha maneira de entender isso que eu estou fazendo. Que legal. Então exige muito esforço. Não, eu imagino, porque você fazendo, é como se fosse assim, você desenvolveu uma certa assinatura que o pessoal costuma falar, né? Você vê, por exemplo, o desenho de alguém e fala, nossa, esse desenho é de tal pessoa, né? Tipo, Jack Kirby, isso aqui, Steve Ditko e tudo mais, né? Então é, tipo, bem característico, né? Que legal, cara. Sim. E esses caras, se você for procurar saber da vida deles, né, a biografia, você vai prestar atenção que muitos deles, eles tiveram um momento de introspecção durante a jornada deles, assim, né? Sei lá, durante a prática diária deles, em algum momento, 1 hora por dia, 2, ou tem gente que você pega artista que se tranca e começa a produzir, inclusive, que é o que eu estou tentando fazer nesse momento. Estou trancado numa caverna aqui, produzindo. Eu estou usando outros artistas de referência para fazer isso, né? Então, você adquire, cara, porque você fecha. Se você, por exemplo, se você entrar no ArtStation lá todo dia, cara, todo dia vai vir muito questionamento para cima de você. Que você vai duvidar um pouco daquilo que você está fazendo, se aquilo que você está fazendo é certo, é errado, etc. Então, na hora que você fecha, você cala um pouco essas vozes, né, esses demônios internos, assim, e começa a tentar a confiar naquilo que você pensa, naquilo que você sente, né? Legal. E aí você vê que você começa, opa, quer saber? A minha opinião também vale, né? A minha opinião também vale. Eu consigo entender isso daqui. Vamos tentar fazer. E você percebe que demora, é a longo prazo, mas a coisa começa a andar, a coisa começa a dar certo, a partir de um certo ponto. Que legal, show de bola. Então, depois daquele primeiro emprego que você falou, né? Foi daí mesmo, de Campinas, a empresa. Daí depois, pra onde você foi, assim? Então, aí depois essa empresa, ela fecha as portas, infelizmente, ela acabou falindo, né? Falindo não. Eu não sei quais foram os reais motivos, assim. Mas todo mundo é mandado embora do nada, assim. A gente era... Nossa. Nosso time tinha umas 40 pessoas. Caraca, que pena, cara. Nossa, uma pena mesmo. Não sei se eram umas 40, mas eram... Contando com o diretor, com o pessoal do financeiro, tudo, acho que devia ter umas 30, talvez. Nossa. Não sei agora. Pois é. Grandinha, então, cara. Não, era grandinha. A Mob Joy, cara, ela foi um grande estúdio de jogos para mobile. Se eu não me engano, esses caras tiveram um recorde de vendas
Porque assim, a Mobjoy, cara, ela lança o primeiro jogo multiplayer na época. Nossa. Eu não sei se ela é pioneira, assim, mas ela lança o primeiro de sucesso. Eles lançaram um jogo na época que se chamava Road Warrior. E esse jogo era um jogo de carrinho, assim, de corrida, no qual você disputava uma corrida e você tinha que matar uns inimigos que era tudo multiplayer. Então você estava jogando com o planeta inteiro ali. Que legal. Então eles fizeram muito sucesso com esse jogo. Mundo afora, assim. E aí eles ganham muita grana e aí eles começam a investir em vários outros jogos, né? Mas por algum motivo eles acabam mudando a direção da empresa e acaba cancelando tudo ali. E aí nessa hora você não tem nada, né, velho? Você não sabe direito o que você vai fazer. Deve ter sido um susto, né, cara, assim, pra muitas pessoas, né? Do nada. Ah, nossa. Foi muito. Eu lembro, cara. Eu chorava, queria criança, tinha um monte de gente chorando ali, porque você não sabe o que você vai fazer, né? Ainda mais hoje em dia você já tem estúdios com solidez aqui no Brasil, né? Bons estúdios, ótimos estúdios, na verdade. Mas na época, cara, você não sabia para onde você ia correr. Tinha um estúdio aqui em Campinas, outro, sei lá, acho que tinha um em Florianópolis, eu acho, na época. Então você não tinha trabalho, assim, né? Mas aí veio a vida freelancer. Aí que... E na verdade, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque... Olha só. Porque eu voltei pra casa, né? E aí eu falei, poxa, então agora eu preciso me virar, preciso construir um portfólio que me traga trabalho, né? E o trabalho que eu gosto de fazer. E a partir dali que eu comecei a estudar de maneira a tentar atrair clientes que oferecesse um trabalho que eu também gostava de fazer, né? Porque muitas vezes você trabalha, você cumpre aquilo que você tem que cumprir, obedece, e às vezes você não gosta muito daquilo que você está fazendo, né? Pois é. Mas ali naquele momento, eu era o meu diretor de arte, eu era o dono do meu estúdio, eu me vi numa situação na qual eu tinha que tomar todas as decisões. Então, a partir dali, eu comecei a produzir um portfólio voltado já para essa parte de Dark Fantasy. Comecei a ter um caráter realista que eu achava, uma estética realista que eu achava bacana para o meu trabalho também. E ali começou a surgir trabalho que poxa, eu nem imaginava, né? De repente surge um trabalho de card game aqui, um trabalho para fazer alguma coisa para um livro ali. Peguei livro, trabalhei para a escola de inglês, trabalhei para tudo que você pensar. Sim. Até que chegou um momento que meu portfólio ele já tinha um número de peças que começou a trazer trabalhos trabalhos que eu gostava e eu comecei a recusar, digamos assim, algumas coisas que já não me interessavam. Legal, cara. Mas por falta de tempo, né? Porque por mim eu pegava tudo. Sim. Por mim eu pegaria tudo, porque... Você chegou no nível que já conseguia escolher, vamos dizer assim, né? Opa, agora vamos ver, né? Não, cara, não, também não. Não. Isso daí, não, eu não posso falar assim porque muita gente pode interpretar como arrogância isso daí, né? Mas o que foi na época foi assim, como eu tava trabalhando assim, eu comecei a pensar assim, não, eu quero pegar trabalho que me force no limite. Para que no próximo trabalho eu consiga fazer algo melhor do que eu estou fazendo agora. Legal, entendi. Então eu comecei a pegar trabalho assim que, primeiro, para montar um perfil do meu portfólio, né? Então eu pegava trabalhos que sempre tinham o mesmo perfil, assim, de cliente, digamos assim.
Mas, ao mesmo tempo, eu poderia ter feito muito mais dinheiro, por exemplo, do que eu fiz. Só que eu sempre focava na qualidade assim, do trabalho. Então, eu entregava o melhor trabalho que eu podia entregar. Então, começava um trabalho, o cliente ele me dava 1 mês de prazo e eu conseguiria fazer essa peça, digamos, em 2 semanas. Não, eu usava 1 mês, eu ficava 1 mês. Então, começava o trabalho, eu vi que impecável em alguma parte, eu voltava, estudava aquela parte que estava empacando, produzia alguma pecinha de estudo, tentava assimilar, voltava para o trabalho, saca? Eu ia tentando lapidar o trabalho até o último instante, assim. Legal. E isso me fez aprender bastante, entendeu? Você saiu da sua zona de conforto, basicamente, né? Você... Legal. Sempre. Cara, isso é uma coisa que eu tento fugir sempre, assim. É fugir... Você se mantém no mesmo dentro de um mesmo tema. Só que você tenta produzir algo que seja... algo que chame... você tenta produzir um trabalho que chame outro trabalho parecido, você entendeu? Mas esse foi mais ou menos o meu modo de pensar, assim. Que legal, cara. E tá dando certo, é isso que eu tento fazer até agora, assim. Que legal. Que incrível. Então, tipo assim, depois dessa... da primeira empresa que você trabalhou, basicamente você foi levando as coisas como freelancer, né? Aí chegou um belo dia, eu recebi um e-mail. Eu recebi um e-mail da CD Projekt Red. Olha só. E perguntando se eu aceitaria fazer um teste para eles. Porque na época eles estavam para lançar o Gwent, né? O standalone, né? Sim. E eles estavam precisando de mão de obra, né? De gente que pudesse trabalhar ali com eles. E aí eu fiz o teste como uma empresa qualquer, assim, todas as empresas, né? Se você for numa entrevista de emprego, engenharia, qualquer empresa mais ou menos assim, né? É que lá você eles me ofereceram um teste, aí eu passei no teste, graças a Deus eu passei no teste, e nem fiz um trabalho muito bom, assim, eu tive 1 semana para entregar, e eu estava acostumado a entregar um trabalho em 2, 3 semanas, né? Mas foi o suficiente, eu consegui passar no teste, aí veio a parte de entrevistas e etc, e eu acabei indo para lá. Aí isso foi em 2016, 2017. Aí eu fiquei ali 1 ano, acho que deu um pouquinho mais, mas fiquei 1 ano assim, trabalhando mesmo, assim, fiquei 1 ano trabalhando com eles lá. Aí meu contrato seria estendido, mas aí eu resolvi voltar ao Brasil, né? Tava eu com a minha esposa morando lá em Varsóvia, lá na Polônia. Aí a gente resolve voltar pro Brasil e agora eu tô aqui em Campinas de novo. Tô no mesmo lugar do começo, trabalhando no mesmo quarto do início que eu tava trabalhando, quando era bem no início, assim. E hoje eu faço freelay para eles também, assim como para outros estúdios. Só que agora, nesse momento, eu tô concentrado num projeto pessoal que eu tenho. Que isso era uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu me planejei e agora eu tô conseguindo começar isso, pelo menos. Não, e fala pra gente aí como é que é esse projeto. Se você pode falar alguma coisa, não sei se não pode, alguma coisinha assim, uma préviazinha dele. Eu posso falar pouca coisa, não posso falar muito. Mas porque essa coisa de direito autoral sim. É muito sério, né? Pois é. Mas o que eu tô fazendo... Eu tô escrevendo um livro, tá? E tem meu filho batendo aqui na porta. Tranquilo. Aqui, ó. Agora eu vou ferrar com a sua entrevista aqui. Fica tranquilo. Ei, cara, Total. Ei, cara, deixa eu mostrar você aqui, ó. Vou mostrar você pro tio Pedro. Ai, que bonitinho.
Ah, que Esse é o bonitinho. Dante. É, Esse é o Dante, fala. olha só que gracinha. É. Não, ele participa da entrevista também, por que não? Vamos. Aqui, ó. Olha, tô todo atento assim, né? O que tá acontecendo aí? Nossa, ainda mais que tem 3 telas ligadas aqui, velho. Ele não sabe nem pra onde ele olha. Ai, que legal. Veio bater na porta esse danado aqui. Pega ele. Ah, pronto. Vai lá, depois o papai vai lá. Beijo. Até daqui a pouco, gatão. Aí, ó. Tá chorando. Tadinho. Participação especial aí, ó. Se você permitir que eu coloque no ar, cara, eu acho super legal esses momentos assim. Não, pode colocar. Não tem Fechou. problema. Aí, Fechou. ó. Momento de fofura na entrevista aí. Ótimo. Legal, cara. Parabéns aí Então pela família. Obrigado, valeu, obrigadão. Então, eu estou escrevendo um livro e eu fiz toda a parte. Eu estou escrevendo uma mitologia, né? Tô tentando fazer um negócio muito louco aqui, cara. Olha só, que legal. Audacioso. Começou com um livro, assim. Eu ia criar os personagens e tal, mas daí eu comecei a procurar, a estudar e comecei a pensar um pouco mais. Comecei a visualizar esse projeto um pouco maior. Aí eu desenvolvi toda uma mitologia, estou desenvolvendo todo o universo agora, né? Mas eu tenho tudo pronto já agora. Eu tenho toda a história pronta. É. Eu já tenho todas as referências de onde eu estou pegando tudo, assim, todos os elementos da história. E isso daí eu acho que o modo como eu estou fazendo é para tentar apresentar isso para alguma editora ou algum estúdio, entendeu? Poxa, que Então, legal, cara. Então, a hora que ele tiver estruturado, quer dizer, ele já está estruturado, mas eu preciso formatar ele de uma maneira que eu consiga apresentar isso. Então, Uhum. eu tenho, como eu trabalho já na área, eu tenho contato com diretores de arte, etc. É. Inclusive, eu vou tentar apresentar isso lá na CD Projekt também. Olha, Então, aí sim, hein? bastante. Só que é difícil, né? Isso daí ainda está muito no plano do sonho ainda. Eu não tô. Uhum. Tudo que eu estou fazendo aqui eu tenho conversado com algumas pessoas e tal, mas eu não tenho nada formal. Uhum. Tem nada acontecendo ainda, mas primeiro eu preciso tirar isso daqui do papel, assim. Preciso ter mais coisa para mostrar. É porque, nossa, deve Mas ser uma coisa, eu tô percebendo, assim, as nuances aí, olha. Quando eu lançar, fala pra gente no Vale que vamos divulgar, seja no site, canal e tal. Conta com a gente aí pra que você precisar, viu? Que já tô no hype já pra esse seu projeto. Valeu. Então pode ser que. Tô vendo que a galera tá fazendo muito crowdfunding também, né? Tem Sim. o Kickstarter, tem o Catarse. Inclusive a gente tem então, o Padrim também. Uhum. Aí, ó. É uma Esse ideia eu não conheço. bem interessante. Padrim, é bem legal, cara. E não, Calma. eu acho que assim, uma boa divulgação e bom trabalho, o pessoal com certeza vai abraçar, né, Brunão? Eu acho que a gente tem que tentar fazer. Pelo menos, como isso é uma coisa que eu sempre tive desde criança, né? Essa que era a minha pegada. Quando eu li História com Quadrinho, quando eu vi, por exemplo, Demolidor e o Homem Sem Medo, né? Que a gente estava conversando antes. Poxa, quando eu vi, você tem um nome ali, né? O ilustrador e o cara que faz a parte literária também, e você publica algo. Isso daí sempre me fascinou, assim. Um dia, quem sabe, poder publicar alguma coisa, sabe? Legal. Então eu tô tentando correr atrás disso, mas eu tô vendo que pode virar um board game também. Então, na verdade, velho, tomara que vire tudo, né? Sim, com certeza. É tudo a melhor coisa. Com certeza, ó, HQ, livro, jogo, tal, né? Série, filme, quem sabe? Aí Não sim, custa sonhar.
Aí é muita coisa, pelo amor. Mas legal. Mas cara, tô fazendo esse projeto e agora, cara, isso já vai sair. Eu já não tenho outra opção. Na parte que eu já tô desse projeto, não tem mais como voltar atrás agora. Pô, legal. Eu saio. Acho que o ano que vem eu começo a ter algumas coisas que eu acho que eu vou conseguir começar a divulgar algumas coisas desse projeto. Maravilha. E o Vamos ver. pessoal que quer saber mais sobre isso, como é que acompanha? Acompanha a sua rede social? Como é que você tá pensando em demonstrar Por isso, assim? enquanto, por enquanto eu tenho divulgado muito pouca coisa. Eu tenho um blog, tá? Se você digitar Bruno Biasotto Blogspot no Google, Legal. você já vai encontrar. Aí, pessoal, vou colocar link na descrição, tá? Pra quem quiser acessar. Mas eu ainda postei um texto assim, falando o que eu estava fazendo. Até vou entrar aqui, porque eu tenho feito muita coisa, mas eu ainda estou segurando muito material que eu estou fazendo. Entendi. Mas eu estou postando alguns estudos que eu faço. Eu postei agora recentemente até algumas partes escritas assim dos estudos e tal. Para quem acompanhar o blog, consegue aprender alguma coisinha também. Aí, ó, que legal. Instrutivo também, poxa, muito bom. Eu escrevi um pouco sobre que parte que eu tô do livro aqui, que eu tô fazendo esse negócio e tal. E agora eu tô numa eu tô numa fase que eu tô procurando, tô fazendo uma parte burocrática, esse processo, melhor dizendo aqui, eu tô tentando aprender melhor um pouco do business da publicação agora. Então eu tô estudando sobre editora, correndo atrás de editora aqui no Brasil, lá fora, vendo quem que é diretor de arte, quem que não é. Então, tô fuçando, né? Legal, cara. Não, isso é muito incrível. Eu gosto muito, assim, sempre quando tem alguma coisa nacional, nossa, a gente no Vale procura divulgar muito, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem, cara, muito talento, né? Muito potencial e tal. E muitas Sim. vezes não é divulgado como deveria ser. Às vezes a gente, né, o pessoal gosta tanto das coisas de fora que esquece das coisas que a gente tem aqui. E eu acho que, poxa, a gente tem muito prazer em divulgar coisas assim nacional, sabe? E vai ser um prazer divulgar suas coisas aí, com certeza, quando sair. Mas eu acho que ele tá numa época boa também. Você vê que tem Tá crescendo, assim, muita né? gente, né? Cara, e vou falar pra você que eu sou otimista com o Brasil. Aham. O brasileiro, se ele aprende o negócio, velho, se ele aprende, né? Putz, é difícil bater o brasileiro, né? Pois é. O O pessoal é muito brasileiro, ele, criativo. Você vê que quando se trata, por muito. exemplo, da zoeira, né? Que é uma criatividade dos brasileiros. Eu acho que não só isso, mas potencial é que tem demais, né? Então, isso é Se muito você pegar legal. festival, se você pegar festival de Cannes, cara, a parte de publicidade e propaganda, por exemplo, o Brasil, cara, ele desponta todo ano. Todo ano, onde o dinheiro onde o dinheiro permite que o brasileiro seja criativo, né, que na indústria da propaganda Uhum, esse dinheiro é muito concentrado, tem muita propaganda no Brasil, certo? uhum, Então, cara, você tem equipe, você tem redator foda pra caramba, você tem diretor de arte foda pra caramba, um cara que sabe contar história bem pra caramba. Então esses caras vão pra esses festivais, velho, eles dão baile, os caras aham. ganham tudo. Muito bom. Se você pegar as últimas premiações do Cannes aí, você vai ficar assustado, cara. Brasileiro, os caras ganham tudo, velho. Isso é muito legal. É Muito muito legal. legal. Muito legal mesmo. Isso é uma prova, né, cara? Pô, Festival de Cannes, bicho. Nossa, é enorme, né, cara? É muito relevante pra indústria e tal. E é um grande portfólio que acaba Isso é só uma, é desenvolvendo, só assim. uma prova. É verdade. Nossa. E, Brunão, a gente Nossa. você estava falando também da CD Projekt Red, né? Que você tinha ido lá e tal. E, cara, conta pra gente um pouquinho como é que era lá, sabe? O ambiente, o pessoal. E não só dentro da empresa, mas na cidade em si, como foi a experiência. Porque, né, você sair daqui pra ir pra algo totalmente diferente é bem, assim, bem complicado, de certa forma, né? Como é que foi isso aí? Nossa, cara. Isso aí foi uma aventura. Foi muito. Olhando pra trás, assim, é legal. Porque você tava indo para um lugar que eu não conhecia nada, né? Vou até acender aqui, como eu não tô trabalhando aqui nada, vou acender aqui. Tranquilo.
Nossa, eu conhecia muito pouco da Polônia, sobre a cultura da Polônia. Eu era muito ignorante em relação a isso. É. E, assim, cara, indo pra lá, sabia que era frio, né? Isso eu já tinha uma noção. Mas não tinha muita ideia. Pensava que o povo também seria muito frio. Pensava que não ia fazer uma amizade lá. Foi muito... tinha muito medo também, né? Poxa, eu tava indo para um estúdio, né, que eu admirava muito. Não sabia direito onde sentar, não sabia direito com quem falar. Né? Se dava bom dia, se não dava. Esse receio, né? A ansiedade no início ela é muito, muito normal, assim. E eu passei muito por isso. Eu imagino. Mas a hora que a gente chegou lá, cara, eu pisei no aeroporto da Polônia, tudo começou a mudar, assim, porque ali já tinha uma garota esperando a gente. Essa garota, ela já levou a gente para um apartamento que o próprio estúdio tinha alugado pra gente. E a gente já tinha onde ficar, já tinha que comer. Essa garota, ela levou a gente para fazer um tour por Varsóvia. A gente conheceu, ela agilizou tudo, cara. Parte de transporte. Que legal. Toda a parte de documentação, eu não tive que correr atrás de nada. Nada. Isso é da CD Projekt Red, essa mulher? Da CD. Que legal, sim, cara. Que incrível, muito bom. Tratamento deles. Não, cara, o tratamento deles, o pessoal foi demais com a gente. Foi demais. Comigo, eu falo com a gente por causa da minha esposa, né? Com a minha esposa também, cara. A minha esposa não ia trabalhar lá e já inseriram ela num grupo de pessoas ali. A Sarah já conseguiu começar a trocar também com as pessoas de lá. Que legal. Então, a gente não teve que correr atrás de nada. Nada. Só para depois fazer uma mudança de apartamento. Depois a gente saiu do apartamento do estúdio. Eu fui para o apartamento meu lá depois. Mas, cara, e dentro do estúdio, a galera super paciente, pessoal super disponível, muito disponível, na verdade. Todo mundo querendo te ajudar. E nos primeiros trabalhos, assim, todo mundo tentando tirar aquele peso, né? Nos primeiros principalmente, você tá tentando entregar. Sim, o trabalho da sua vida ali, né? Tudo aquilo que você não sabe fazer, você tá tentando entregar, né? E aí você começa só a se fuder, só. Vou falar palavrão, né? Tá tranquilo. Então, velho, você tem aquela ansiedade e tal, mas o pessoal foi muito carinhoso. E a gente conheceu, eu fiz uma família lá. Tem o Nemanja, que é da Sérvia, tinha o Pavel, o Bartek lá da Polônia mesmo, o Lorenzo da França. Não, uma mistura, cara. O mundo inteiro. O Ronald da Filipina. Tinha gente da Filipina, cara, tinha gente do Uruguai, cara. Tinha gente do Uruguai. Depois eu saí de lá, entrou um mexicano, lá gente boa pra caramba também. Que legal. Não, o pessoal, pensa numa molecada, era uma molecada assim, que eu digo entre 25 e 35 anos, assim, aquela galera, e a galera produzindo a milhão. Nossa. E aí chegava na sexta-feira, aí eu me surpreendo uma vez mais, velho. O povo polonês, ele é muito parecido com o brasileiro. Ah, eu ouvi falar isso aí. É muito parecido. São até mais, entre aspas, mais até, tipo, acalorados, assim, gostam de brincar, mais descontraído, né? Os caras são gente fina demais, velho. Legal, cara. E os caras são brincalhão. Não tive um... Eu tinha problema porque eu tinha que falar não pros caras, velho. A gente fala que vai trabalhar lá fora. Eu conheci brasileiros lá em Varsóvia que trabalhavam lá em outros lugares, que reclamavam muito do ambiente de trabalho deles, né? Em outras empresas, assim. E quando eu falava da CD Projekt, cara, os caras não acreditavam. Né? Eu chamava, às vezes, algum
um brasileiro ou outro ali pra ir tomar uma cerveja assim com a gente, os caras não acreditavam. Porque era uma galera de 20, 30 caras, assim, que você ia pra um bar, você lotava o bar e tomava cerveja até a hora que você quisesse, barato, cerveja barata. É, a moeda brasileira vale mais que a da polonesa lá, não é? O real, no caso, né? Valia um pouquinho mais, mas valia mais, sim. Olha que beleza. Cerveja muito boa, cerveja barata. Aí foi várias tavernas lá. Nossa, cara, uma delícia, uma delícia. O pessoal era tudo muito animado, assim, tudo. Cara, e a despedida, quando eu voltei pra cá, foi muito difícil voltar. Nossa, imagina. E acho que é porque a CD Projekt, esse jeito, pelo que você está falando, assim, cara, uma empresa moderna, né? Não só assim em relação à tecnologia, mas essa metodologia deles de trabalho, imagino, né? E, por exemplo, você conversava com os brasileiros, deve ser uma coisa, uns trabalhos mais conservadores e tal, né? Mas... olha, no sentido de produção, cumprir horário, é uma empresa conservadora também. Você tem ali as suas 8 horas diárias que você tem que cumprir, certo? Você tem uma certa flexibilidade para o horário que você chega e para o horário que você sai, tá? Isso você tem. Aí você tem que obedecer algumas coisas, você tem um calendário, né, para você seguir, certo? Um cronograma. Você tem que estar em determinados horários no mesmo lugar que o seu time, né? Para que o projeto como um todo ele seja, para que eles tentavam ter o máximo de controle possível em todos os aspectos, né? Sim. Desde a parte artística até de programação e tal. Então era uma empresa conservadora nesse sentido. A cobrança era muito alta também. Eu imagino. Só que, cara, o cara te dava um almoço que era uma delícia. Nossa. Depois no finalzinho, porque a CD Projekt, cara, ela era um estúdio pequeno, ela era um estúdio pequeno lá no começo dos anos 2000. Depois ela se torna uma potência, né? E aí eu entro lá quando ela já está estabelecida e ela está ampliando tudo ali dentro. Sim. Então ali, cara, tava tendo academia, você tinha academia pra você, cantina. Nossa, cara, até academia, caramba. Cara, tudo assim. Os caras começaram a deixar o ambiente de trabalho propenso a você não querer voltar pra casa, assim, nesse sentido. Entendo. Só que você tem que voltar. Não tem jeito. Sim. Que incrível, cara. Muito legal. Esse cuidado todo, assim, né? Em todas as formas. E eu percebo que eles faziam de tudo para que o empregado se concentrasse só no trabalho. Então, aquilo que a gente tá falando da parte burocrática, por exemplo, toda a parte de visto e tal, cara, a gente não tinha que fazer nada. Eu só tive que sair uma vez, que eu peguei um metrô, fui até eu não lembro qual era o prédio ali do governo deles, que eu tive que assinar uma parada de visto lá, que eles haviam me dado visto para ficar lá. Mas entendi. Qualquer tipo de problema eles tiravam do seu caminho. Eles resolviam tudo. Se você estava com problema no seu apartamento, você podia falar lá com o pessoal da CD Projekt Red que eles arrumavam pra você, né? Nossa, cara, tipo, quebrou o cano, o encanamento, os caras vão lá. Eles iam atrás do encanador, eu falava assim, cara, Bruno, ele falava assim, Bruno, que você precisar, qualquer coisa, pode vir aqui que a gente faz pra você. Era tudo pra você ficar confortável e produzir. Entendeu? Que incrível, cara, sensacional. Muito legal. Muito bom mesmo. Ó, a gente vai vir de novo aqui. Ilustre visita. Você lá. É você aqui, ó. Todo estiloso com o colar ali e tal, né? Olha. Tá nascendo dentinho. Dizem que esse colar tira um pouco da dor. Olha só, cara. Essa... Que bonitinho. Eu tô olhando pra tela aqui agora.
Ai, que graça, cara. Muito É legal. o Dante. É Oi, grande Dante. Dante. E aí, Dante? Ele não tá ouvindo, né? Não sei se tá Ele não tá ouvindo. ouvindo, né? Tudo Dá um tchauzinho pra ele assim. bem. Que sorrisão bonito. É. Vai lá, Camão, vai que você vai tomar banho. Bem, Seu porquinho. deixa o papai trabalhar. Vamos lá. Bem? Ixi, peraí. Aqui, vamos lá. Pronto. Beijo, gatão. Depois o papai vai lá. Depois o papai. Beijo. Desculpa aí, meu irmão. Imagina, cara. Isso é muito. Eu acho legal, assim. Desculpa eu te incomodar também. Imagina, é isso. Mas é isso aí. Tocando barco, tranquilo. Polônia, cara, ela vai. A Polônia é um país que o pessoal está investindo muito na área de tecnologia lá. Eu ouvi falar que eles estão querendo fazer, ou estão fazendo já, tipo um Vale do Silício lá, né? Uma coisa assim, Sim, né? sim. Sim. E é muito fácil, assim, porque os caras são bons de matemática, velho. Eles são bons pra caramba. Tanto que a engine do The Witcher, né? Não sei, você sabe o que é uma engine, né? Sim, como é que eles... molda o jogo, né, basicamente, tal. Isso. A engine do The Witcher, do Cyberpunk também. Eles desenvolveram tudo sozinho, cara. Nossa, cara. Eles até poderiam ter terceirizado algumas coisas, mas ia ficar muito caro. E a Polônia, nesse sentido, é muito parecido com o Brasil. Porque a Polônia, ela passa, né, pelo período que ela fica presa à União Soviética. Então ela acaba se tornando uma democracia relativamente tarde, assim como o Brasil, né? Década de 90, assim. Sim. Então você começa a ver essas empresas, você começa a ver esse pessoal conseguindo investir em educação. E, rapaz, tem uma galera, os artistas poloneses, velho, os caras são espetaculares. Sério? Tem uma galera lá que é fora de série. Eu trabalhei com um deles, assim, que é o Bartek, que é o irmãozão que eu tenho hoje. Esse cara, ele fez a faculdade que ele tinha feito era de escultura, cara. Nossa! Ele passou 4, 5 anos esculpindo, assim, uma das melhores universidades lá da Polônia. Então você via que o nível de conhecimento da galera era muito alto. E aí o que acontece? Essa indústria de jogos é muito legal pelo seguinte, você pode, vamos supor que você monta um estúdio no Brasil, você vai produzir em real, certo? Mas o faturamento ele vai vir em dólar. Você entendeu? Entendi. Então, velho... Nossa, isso que é bom, né? Então esses caras, eles sabem muito bem onde eles estão pisando. O The Witcher virou o que virou. Uma potência, né? O The Witcher, a gente pode falar que ele chegou no patamar daqui 50 anos, você vai saber que jogo foi The Witcher lá. Com certeza, cara. Nossa, é maravilhoso, né? Eu acho que se não fosse pelo The Witcher 3, talvez a gente nem estaria conversando aqui, né? Pelo menos eu digo por mim, assim, sabe? Porque, por você também, não sei. Porque, cara, absurdo, né? Tanto é que a própria série da Netflix, se não fosse o The Witcher 3, a popularidade, não teria, não pelo menos tão cedo, assim, né? Absurdo, cara. Absurdo mesmo. Sim, e o governo, como ele investe muito nessa área de tecnologia, cara, essa área de jogos deles eles têm vários estúdios, eles têm um estúdio, eu não me lembro o nome agora, mas é um estúdio que só faz cinematic. Então ele presta serviço pro mundo inteiro só fazendo cinematic. Cara, tem uma galera boa e eles contratam, chamam a gente, que eu não recebi oferta só da CD Projekt, de lá da Polônia. Recebi oferta de mais 2 estúdios de lá. Nossa, cara. Pra ir pra lá também. A galera que tá tentando se inserir nesse mercado, dá uma olhada no mercado polonês, porque os caras estão a 1000 por hora. Os caras estão produzindo bastante. Pô, legal, cara. Eles falaram que eles querem se tornar a próxima Rockstar, né? Então, um caminho muito certo pra chegar lá, né? Eles vão se tornar com certeza.
Cara, eles têm profissionais ali que são. E a galera, e eles são agressivos, né? Como Aham. estúdio, assim, eles. É uma galera que quer produzir, eles têm muita gana de produção, assim. Aham. Então. É muito legal, cara. O CD Projekt Red é um estúdio. A Polônia é muito bacana, assim. É que é frio pra cacilda. Mas, tirando o frio, nossa. É. Esses caras têm tudo pra ir longe. Cara, É. a internet lá era muito barata. Era a internet mais. Não vou falar que era mais veloz porque não tem esses números, mas ela era, sem dúvida nenhuma, uma das mais velozes e, em relação a preço, era a mais barata de todos. É. Quanto assim, mais ou Era menos? fam... cara, você ia contratar um serviço de, sei lá, 100 GB, vamos supor, na época, você ia pagar uns 40 reais, 45 reais, eu acho. Nossa. 100 GB de velocidade, tô falando. Caramba. Absurdo, né, Era, cara? era muita coisa, cara. E tinha planos assim, porque era para empresas mesmo, né? Aham. Como eles estavam desenvolvendo muito essa área né, nessa parte tecnológica, assim, Uhum. a infraestrutura de internet deles era muito boa. Uhum. E, e a Polônia ela tem uma coisa que facilita, porque ela tem o país da Polônia ele é muito plano também. Uhum. Então a propagação do sinal de internet, ele praticamente não tem ruído, né? Digamos Ah, assim. aham, que legal, cara. Então, cara, os caras ali, você vai em Cracóvia, que não é a capital. Ah, Cracóvia tem estúdio pra caramba. até esse de Project Red tem um lá, que abriu recentemente, não foi? Tem, Em Cracóvia. sim, Eu ouvi falar. sim. Tem lá também, tem uma galera da Inglaterra, tinha um monte de estúdio inglês indo pra lá. Nossa, Por causa cara. da mão de obra boa e mais barato, né? Aham. Caraca. Então, os caras vão produzir bastante coisa. CD Projekt Red vai vir com tudo, cara. Então, Brunão. Pode É. falar. Uma porrada pegar. Pode falar. Então, Brunão, cara, e sobre The Witcher? Você falou que já, né, tava ali, já curtia pra caramba esse de Project Red. Daí, cara, como que você chegou a conhecer? Você chegou a jogar bastante, assim, antes os The Witchers, sobre os livros do The Witcher? Como que é a sua relação com o The Witcher em si? Cara, isso é legal. Eu não conhecia nada do The Witcher. Aham, Eu conhecia o jogo The Witcher 3, né? aham. Mas eu nunca tive o hábito de jogar. Porque eu vicio em 2 tapinhas, eu tô viciado em qualquer jogo, né? Então, Ainda mais que The Witcher é fácil de viciar, então tá perdoado, nossa, tá perdoado. muito. Pois é. E aí eu lembro que para fazer a entrevista, eu comprei o jogo, né? Eu falei, poxa, eu preciso jogar, né? Uhum. E aí eu comprei o jogo, eu comprei o The Witcher 3 e eu comecei a jogar, acho que eu cumpri algumas missões assim e tal, mas tudo levelzinho fácil, só pra aprender assim, Aham. pra saber falar um pouco, né? Porque eu ia fazer uma entrevista com o pessoal e Aham. sem ter jogado, aí ia pegar muito mal. E Então, eles chegam a perguntar algo assim ou não? Assim, como algo mais profissional, portfólio e tal? pergunta em relação se eu já joguei, no caso, Sobre né? The Witcher, tipo, já conheceu a empresa, já jogou The Witcher Pergunta. 3, aí fala, você jogou mesmo? Então, o que que faz na missão tal? Pergunta. Opa! Sério? Opa, você pergunta. Ô, Claro, louco! cara. Eles perguntam se você não pode mentir, cara. Se eles te deixarem na vez. Se você Aham, mentir, já era. Se eles sentirem que você tá dando uma enrolada, pronto. Rodou na entrevista, né? caraca. Então eu fui muito honesto com eles. Eu fui muito honesto e falei que eu não era uma pessoa, eu não sou um gamer, né? Eu não sou de ficar jogando, porque senão eu não estudo, eu não trabalho. Eu corto já o mal pela raiz, assim, eu já nem instalo nada. Aham, E aí eu falei para eles que eu tinha comprado e tinha começado a jogar por causa da entrevista. Mas fui bem honesto, eu falei que eu estava num momento difícil da vida, eu estava tentando aprender, então estava sem tempo e tal. E chegou no momento da entrevista que eles perguntaram
quais os jogos, né, que eu já havia jogado então, É. e seja do estúdio ou não. Uhum. E aí eu falei, eu tinha jogado na época o Assassin's Creed 3, É. tinha jogado o Skyrim, na verdade o Skyrim, o Skyrim eu dei uma pirada no Skyrim, eu achei muito legal o Skyrim. Uhum. Porque. Você tá me ouvindo? Tá conseguindo Sim. me ouvir, né? Uhum, tá de boa. Então, eu tinha jogado o Skyrim e o Skyrim foi um jogo open world, né? Foi o primeiro open world jogo que eu. É. Foi o primeiro open world que eu joguei que eu vi, assim, também. Uhum. E aí eu tinha começado a jogar o The Witcher 3, né? E aí. Que também era open world, mas eu não conhecia praticamente nada do jogo. Uhum. Então, daí na entrevista na entrevista eles perguntaram pra mim qual jogo eu tinha gostado mais, né? Nossa, cara. Aí, pois é. Aí eu virei e eu fui honesto. Falei assim, olha, eu gostei mais do Skyrim, porque... Aí eles perguntaram, né? Eles perguntaram, tá, então tá, mas por quê, né? Aí eu falei, olha, talvez por ter sido o primeiro jogo open world que eu já joguei, e acho que eu vi algum conceito diferente por isso no jogo, e isso me fez gostar muito. E o Skyrim, ele tinha uma coisa que me remetia muito ao Senhor dos Anéis também, eu não sei porquê. Uhum. Ele tinha uma pegada meio Senhor dos Anéis, e eu falei isso para eles, e o Senhor dos Anéis, para o meu aprendizado, ele foi muito importante, assim. Foi de onde eu extraí muita coisa, muita referência. Legal. Só que chegou lá no estúdio, eu comecei a jogar um pouco mais o The Witcher. Eu chegava em casa às vezes e jogava um pouco no fim de semana e tal. É. Mas eu sempre jogava pela parte visual da coisa, assim. Uhum. Porque se eu entrasse muito no jogo, cara, nossa. É que nem você pegar uma série, né, no Netflix e... eu nem assisto, porque se eu começar a assistir, eu preciso ir até o final e quanto antes, melhor. Então eu perco muito tempo, velho. É muito complicado. Eu digo-se de passagem que o The Witcher 3 visualmente é incrível, né, cara? Você pode falar com mais propriedade. Tipo, é absurdo, né? Acho que depois que eu conheci o jogo, com certeza de verdade, sem puxar sardinha, é o jogo mais bonito que eu já vi, eu acho. Uhum. É muito bonito o jogo, né? Sim. Parte visual, né? A gente tá falando da parte visual do jogo. Eu acho maravilhoso. Tem aquele céu deles, né, cara? Nossa. Aquele sol que vai se pondo, assim, e fica aquele vermelho, aquele laranja, e você pega... Você tá dando aquele trote com o cavalo, com o Geralt, a reflexão no metal. Cara, é maravilhoso o jogo. É incrível mesmo. Nossa, e não é à toa, né? Porque a gente vê agora, ó, grandes artistas trabalhando lá, resulta nisso aí mesmo, né? Não tem como. Não tem como, cara. Se conhecer, se você pegar... Nossa, se conversar com o Bartek, se conversar com essa galera... Esses caras, eles foram muito carinhosos com o projeto. Sabe? Eles pensaram realmente em praticamente tudo, né? O vento que bate, aí você escuta ele vindo do seu ouvido direito para o ouvido esquerdo, assim, e aquela folha, né, se mexendo no chão e tal. De repente tem um barulho, um passarinho, etc. Eles foram muito detalhistas, foram muito carinhosos. Eu gosto de usar a palavra carinhosos com projetos. Que legal. Isso é deveras importante, né, cara? Viu? O enredo também da história. A história é muito boa, né? Tudo é muito bom. Pois é uma composição, assim, acertada. E é interessante falar que na época do The Witcher 3 cara, a cultura eslava indo pro mundo de uma forma, assim, que você chega a causar estranheza às vezes quando você ouve pelas primeiras vezes aquelas músicas deles, né? Porque não é algo comum pra gente. Mas você vê toda aquela composição se encaixando tão bem. Cara, isso não é à toa que ganhou tantos prêmios, pelo menos por enquanto o maior jogo premiado, assim, né? Então... É o jogo mais premiado, né? Mais premiado, não é à toa. Quando eu cheguei lá no estúdio, aí você tem... logo na entrada, estão todos os troféus estão ali, todos dispostos ali cara, é uma parede gigantesca, assim,
só premiação. E passava mês, seguia mês, vinha outra premiação. Nossa. Porque eles foram lançando extensões, né? Expansão. As expansões, desculpa. Que isso. E todas as expansões, elas foram demais, né? Você pega a Blood and Wine também. A Hearts of Stone, sim, incrível. Hearts of Stone. E são todos bonitos, né? Tudo muito bonito. Sim. O jogo é muito bonito, cara. É incrível, cara. Incrível mesmo. Legal. E, Brunão, e falando um pouco mais agora também sobre a sua carreira num sentido mais amplo. Porque, assim, você já trabalhou com diversas coisas, né, cara? Arte conceitual, artes pra action figure e... Tipo assim, quais são as diferenças para você trabalhar nesses diversos setores? Olha, um ilustrador... Eu vou tentar começar por diferenciar um pouco o ilustrador de um concept art, né? O ilustrador, ele é mais um executor, né? Então, é como se... É mais ou menos assim, o briefing, ele chega para você de uma maneira que você já tem todas as referências visuais, né? Você já tem todo o universo definido, né? Então, por exemplo, eu ia fazer um trabalho pro Gwent e esse trabalho ele chegava para mim primeiro através de um texto, né? Através de um briefing. E nesse briefing você tinha lá personagens que são, dependendo do card, que não são personagens relevantes para a história, certo? Então, às vezes você está tratando mais de um exército, mas para você tratar de um determinado exército, você tem que ter um personagem ali, né? Mas esse briefing ele já vem totalmente definido, toda a parte visual. Então, praticamente você só executa, você vai gerar algumas ideias, só que essas ideias elas serão para execução. Você vai ter que executar, você vai ter que fazer uma pintura finalizada para aquilo. O concept artist, ele já é um cara mais da pré-produção, né? O ilustrador ele é mais da produção em si e o concept art ele é da pré-produção. Então, o briefing que ele está recebendo, ele já é um briefing, digamos assim, é um briefing com conceito, né? Então ele vai falar, por exemplo, no próprio The Witcher, olha, nós teremos aqui, a gente vai estar trabalhando em cima da cultura eslava, que é o que você falou, certo? Sim. Aí dentro da cultura eslava, ele vai esmiuçar para você esses fundamentos que caracterizam que fazem a cultura eslava, correto? Então você vai acabar trabalhando mais com essa parte de trás do projeto. E aí você define a parte visual do jogo, como que vai ser a parte visual, como que serão as armas, aí você vai ter que trazer todo esse conceito visual das armas, do corte de cabelo, como que era o corte de cabelo, como que não era, as roupas, etc e tal. Então você vai definir essa parte visual. E aí o ilustrador ele vem com tudo isso pronto, entendeu? Toda essa parte ela já está pronta. Então ele não precisa criar o universo dentro da cabeça dele. Ele já sabe qual é a vestimenta, ele já sabe quais são as cores, ele já sabe qual é a intenção daquele exército, porque vem escrito no briefing, etc e tal. Então você só executa. Né? Um ilustrador geralmente ele, em relação eu posso falar, por exemplo, de prazo. O ilustrador ele tem, dependendo do tipo de trabalho que você pega, você tem bastante prazo para você executar uma peça. Mas o concept artist também, porque dependendo do caso, dependendo do tipo, dependendo do caso, beleza, você tem que produzir bem rápido aquilo que você tem que fazer, né? Só que, poxa, vamos supor que você vai estar fazendo o personagem principal do The Witcher. Isso passa, por mais conceito que você produza no início, isso vai passar
pelas mãos de muita gente, né? Uhum. Então, esse processo também ele é demorado. Então, é mais ou menos assim, você começa, se eu puder falar para você, mas eu não sei se vou estar respondendo, né? Você começa meio de trás, começa do grande shape para o shape mais detalhado. Eu estou falando como ilustrador para você agora. Entendi. Então, você define o conceito de tudo, do universo, como que é a mitologia. Como que vai lá ser, eles trabalharam, como que vai ser o folclore. Lá eles trabalharam muito com o folclore da Polônia, né? Legal. Então essa lenda aqui, aquela lenda lá, etc e tal. E aí você vem definindo essa parte visual e aí você dá para o ilustrador ele executar. Você pega, por exemplo, um ilustrador que é muito requisitado é o cara do marketing, o cara que produz a capa do jogo, por exemplo, né? Esse cara ele vai ter toda a parte visual, todo o conceito visual do jogo, ele já está definido, né? Se ele é super realista, se ele é cartoonizado, se não é, etc e tal. Então, tudo já está pronto para o ilustrador, ele tem que gerar uma boa ideia e executar, tem que fazer uma execução de acordo com o perfil do projeto, né? Poxa, que legal. Não, e eu vou até deixar depois, Brunão, pessoal, o link na descrição pra mostrar os seus trabalhos, cara. Porque o seu trabalho é mais puxado pro realista, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco também sobre a Sideshow. Que Sideshow é aquela empresa que faz action figures super detalhados, né? De personagens famosos, heróis, tipo, né? Marvel, DC, um monte de coisa. E como que é, assim, sabe, trabalhar pra uma empresa dessa, cara? Cara, a Sideshow foi... Infelizmente eu trabalhei muito pouco para eles, né? Eu trabalhei como freelancer, acho que eu produzi... Eles, na época, o que aconteceu foi o seguinte, eles tinham um projeto que tinha acabado de nascer, que chama The Cult of the Death. Não sei se você procurar aí na internet, depois você consegue dar uma olhada. É a Corte da Morte, no caso, né? Esse projeto, ele estava sendo feito porque parece que a Sideshow, na época, né, a impressão que eu tive é mais ou menos assim, você tem um cara ali que ele é a grande cabeça do estúdio assim. E esse cara, ele trabalhou para inúmeros projetos cinematográficos já, como escultor, maquiador. O cara é um artista bem fera, assim. E esse cara, ele concebe esse The Cult of the Death. E na época eles estavam produzindo um card game também. Que essa coisa de card game, velho, começou a dar grana, todo mundo começou a querer começar a fazer. E na época eles tiveram esse projeto, eu fiz acho que uns 2, 3, eu não lembro se foi, eu não lembro agora quantos foram, só que esse projeto foi cancelado. Ele acabou não indo pra frente. Que pena, cara. E acabou não acontecendo nada, né? Mas eu lembro que na época eu conversei, poxa, eu gostei muito de trabalhar para eles, tinha uma liberdade criativa assim muito grande. Os feedbacks eles eram muito bons também, mas acabou não dando certo assim. Depois eu nem sei mais se eles continuaram com o projeto ou não, nem sei mais o que aconteceu assim. E acabei não trabalhando mais para eles, porque depois eu acabei indo para CD Projekt também. E nem sei mais. Eu sei que eu tenho um cara que eu conheço que trabalha hoje lá como escultor. Mas o projeto The Cult of the Death, infelizmente eu não tenho notícias. Que pena. Mas e para fazer, cara, essas artes assim 3D para escultura deve ser assim um absurdo de detalhes. O cara tem que ter muito conhecimento, né, cara? Conhecimento total do corpo humano e tudo mais. Tem que ter. Se você quiser entrar nesse mercado realista, você tem que saber que você está pegando uma bucha, né? Você está pegando uma encrenca. Porque existem inúmeras maneiras de você contar uma história, né? Não necessariamente você precisa ter um realismo, né, tão acentuado. Mas para quem gosta, velho,
Então você precisa estudar direito, assim, com muito carinho, assim, tudo aquilo que você for fazer. A anatomia é uma das coisas, né? É apenas uma das coisas. A parte de iluminação é muito importante. A iluminação ela é muito importante para uma peça realista. Depois, porque você consegue produzir uma peça com caráter realista, mas cujos shapes dos personagens são caricatas, certo? Se você pegar uma Disney, por exemplo, né? Você pega qualquer desenho animado deles lá, a cartoonização é bem exagerada, só que a iluminação ela faz toda a diferença, ela transforma tudo aquilo em algo real para você, né? E a parte de texturização, de render, você precisa praticar tudo que engloba a parte de uma arte realista, né? Que legal. Não, a pessoa tem que ser praticamente, não vou assim, erudita, mas tem que ter um grande conhecimento, né? Não tem como. Pra você chegar num nível desse, assim, você tem que conhecer bastante coisa, né? Você tem que ir atrás de livro, né? Você tem que ir atrás de muita leitura. Existem muitos autores que fizeram um trabalho pesado pra gente, né? Pois é. Então, você pega, você estuda. Andrew Loomis é um cara do desenho. James Gurney é outro cara que é da iluminação, é um cara que eu gosto muito. Aí você vai para a área de composição. Para estudar a parte de composição, como eu gosto muito de storytelling, eu estudo muito filme, muito cinema. Eu vou atrás de cinematografia, principalmente. Que incrível, cara. Que legal. Então, só que é um processo, né? É um processo que você vai acumulando esse conhecimento. Quando você lê, você entende, você absorve. Só que a prática que vai fazer você incorporar isso no seu trabalho, né? Que legal. Então você tem que você tem meio que entender que é um processo que vai levar anos para que você domine isso daí, né? Que legal. A gente fez um cast com a Gabriela, né? Tanto é que foi ela que tinha comentado sobre você. Não sei se a Gabi tá assistindo, né? Abraço, Gabi, se estiver vendo. E foi legal porque nesse cast, assim, além dela tinha o Diego que era cosplayer. E a gente tava conversando bastante como as artes se entrelaçavam, né? Aí a Gabi falou assim, não, porque se o cara... Você vê que o cara é desenhista quando ele realmente se preocupa com detalhes de mobilidade da armadura ou o que seja. O cara vai conseguir andar, né? Tal. São esses grandes detalhes e ver como as artes se entrelaçam, né? Por exemplo, um cosplay também não tem que ser só bonito, tem que ser prático também. Então, se o cara desenha, tem a consciência disso e faz um desenho dessa premissa, então quer dizer que, poxa, o cara tem uma noção e que coisa boa possivelmente vai vir dali, né? Ainda mais o The Witcher, né? O The Witcher é muito realista, tudo que você pegar no The Witcher, toda a parte de proporção, a parte de funcionalidade das armas, etc., tudo é muito realista ali. E é para você se sentir num filme mesmo, né? Para você se sentir dentro de uma história muito crível, né? Que você acredite mesmo que você está vivenciando aquilo lá. Pois é. E essa foi uma dificuldade que eu tive, porque antes de ir para lá, eu tinha um trabalho já com caráter realista, porém eu sempre eu trabalhava muito com desenvolvimento de criatura também, né? Olha. E esse tipo de coisa acaba fazendo você consegue, digamos assim, como é que eu posso falar? Você consegue encobrir alguns defeitos de fundamentos que você tem, sabe? Porque uma criatura, eu posso distorcer uma parte, contanto que a distorção seja correta, mas eu posso distorcer uma proporção de uma criatura, certo? De um braço, da coluna, onde for. Sim. E aí essa distorção, ela pode meio que maquiar algum problema de anatomia que eu tenha, né? Mas quando eu cheguei lá na CD Projekt,
eu vi que existia uma série de cards ali que ninguém queria fazer. Que eram os cards que não eram dos personagens principais. Né? Todo mundo queria pegar um card do Geralt, todo mundo queria pegar um card da Jennifer, entre outros personagens lá. E eu vi essa brecha. Eu vi essa brecha de cards ali que ninguém tava querendo fazer e tal. Que falava de exército de cavalaria, falava e logicamente você estava pegando um personagem que dentro de um jogo onde as proporções e a iluminação era super realista, né? Sim. E com muita história. Então eu peguei aquilo lá como um desafio mesmo. Eu pegava um card que estava falando de uma cavalaria descendo um morro de blá blá blá, sei lá o que. Então eu tinha que concentrar muito no cavalo, muito no soldado, e aí eu tinha que saber se aquela espada estava correta, se ela era da cultura certa. Porque eu lembro que a primeira espada que eu fui desenhar, eu estava lá desenhando, assim, normal, etc. A espada foi um dos piores trabalhos que eu fiz. Então foi o primeiro trabalho que eu fiz para eles lá. Aí eu comecei a desenhar a espada, cara, e era fantasia, e de repente a minha espada começou a se tornar super caricata, começou a virar uma espada da Blizzard, né? Uma espada do WoW, por exemplo. E na hora que meu diretor de arte viu, ele falou Bruno, ó, dá uma chegadinha aqui, ó. Dá uma olhada na espada que você tá fazendo. Essa espada que você tá fazendo não tem nada a ver com o mundo realista do The Witcher. Coisinhas assim que você fala, puta, cara, como é que eu não enxergo? Como é que eu não tô enxergando isso que eu tô fazendo? Né? Você fala, não, beleza. Aí você baixa um livrinho de espada medieval, começa a olhar para aquelas espadas, enxerga, tal, período, época. Aí você começa a agregar informação na ilustração que você tá fazendo. Que foda. Isso faz a diferença total, né? Como você acabou de explicar. Que interessante, cara. Muito incrível. Só pra complementar também o que eu tava falando, pessoal, que quiser ver o cast que a gente falou com a Gabi também, outra ilustradora muito boa, pessoal, vou deixar o link aí no card. E é isso aí, né? Só alegria. Brunão, e cara, eu queria saber qual foi o trabalho mais desafiador que você já fez, cara. Tipo, algum desenho ou, sei lá, alguma coisa assim. E por que foi tão difícil, assim, de você estar quebrando a cabeça por aquilo? O que eu já fiz, vocês ainda não viram. Tem muita coisa que eu tô produzindo. Fora isso, né? Eu tenho um trabalho aqui que ficou legal, eu gostei muito dele, mas ele não está no meu portfólio. Se eu pegar dentro do meu portfólio, eu vou dar a mesma resposta que eu dei para uma entrevista que eu fiz na época. Existe um card que chama Hailstorm no Gwent. Se você olhar lá no... Tempestade de granizo, né? Isso aí. No meu portfólio lá no ArtStation, esse card ele tá lá. Eu vou até logar, eu vou até olhar aqui para ele. Eu vou relembrar muita coisa. Não, eu relembro, cara. Eu relembro muita coisa. Deve vir coisa da época, assim, que você estava fazendo. Cara. Esse card, ele... Vou deixar na tela aí, pessoal, ver. Legal. Esse trabalho, cara, ele foi uma mudança de direção no meu trabalho mesmo. Nossa. Pessoal, assim. O modo como eu trabalhei as pinceladas, por exemplo, todos os shapes, o modo como eu executei esse trabalho. Existe história. Foi o primeiro trabalho que eu fiz na hora que eu olhei para ele, eu vi que tinha tudo, assim, tinha história, a execução estava boa, todos os valores, toda a parte técnica da pintura, ela foi o melhor que eu já tinha atingido, assim, foi o máximo que eu consegui atingir naquela época.
E quando eu estava estudando esse trabalho, quando eu estava fazendo esse trabalho, na época eu tava lendo muita coisa de neurociência, a parte de percepção visual, É. e eu estava lendo muita coisa sobre outros artistas, né, sobre insights de outros artistas. E eu consegui esse trabalho foi estranho, cara, porque chegou uma hora que parecia que eu não estava mais olhando para a tela na hora que eu estava fazendo ele. Parecia que eu olhava para minha cabeça, assim, o que estava acontecendo dentro da minha mente. Que legal, E cara. Que incrível. cada pincelada ela tinha um significado, assim, era uma coisa muito louca. Então esse trabalho ele mudou a direção de tudo que eu vinha fazer depois dele. E justamente por causa de tudo isso foi complicado de fazer por todo esse background dele. Então, o impressionante foi o seguinte, ó, esse trabalho, ele foi um dos mais rápidos que eu fiz. Acho que eu fiz esse trabalho em 5 dias, acho que foi. 4, 5 dias. Nossa. E ele saiu fácil, esse trabalho, na verdade. Porque na época eu tava fazendo 2 ao mesmo tempo. Eu comecei a ficar tão encanado. Eu lembro que eu comecei a pegar um briefing, eu estava pegando um briefing só separado, né, só um de cada vez e tal, e eu estava ficando muito encanado em cima de um trabalho só. Aí dessa vez eu tinha falado para minha diretora de arte, falei assim, olha, deixa eu pegar 2, que enquanto eu descanso de um, eu começo a fazer o outro, talvez eu consiga me concentrar melhor e tal. E esse trabalho eu fui fazendo, cara, tranquilo, sossegado, enquanto eu estava apanhando em outro. Nossa. Eu tava apanhando, sofrendo para fazer um outro trabalho enquanto eu tava fazendo esse. E na hora que eu executei esse trabalho, cara, a minha diretora de arte, ela olhou, ela fez uma análise, ela falou assim, olha, cara, tá vendo isso que você tá fazendo aqui? É isso aqui que você é bom, ela falou. Nossa. Investe nisso daqui que você tá fazendo, porque é nisso daqui que você é bom. Aí eu parei, olhei pro trabalho e falei assim, então beleza. Aí eu entendi mais ou menos. O modo como eu estava usando, até o modo como eu estava usando o Photoshop, assim, não mudou. Que legal, cara, que incrível. Esse trabalho ele tem bastante significado. Depois veio outro, que está aqui, que eu ainda não vou mostrar. Mas aí esse outro deu um outro upgrade. Hoje eu acho que eu consigo fazer um trabalho melhor do que esse já. Do que os trabalhos que eu fiz pro Grant, com certeza. Hoje o meu trabalho ele tá melhor. Mas, cara, esse partiu muito desse trabalho. E tem mais, tem outros trabalhos. Eu tenho outros trabalhos que não são tão bonitos assim, mas que significam muito para mim. Assim, todos os trabalhos que eu vejo que eu consegui evoluir em alguma coisinha, eu dou muito valor, assim, sabe? Cara, que incrível. E é como se fosse, né? A gente evolui na vida e evolui no trabalho, você reconhecer isso, e às vezes você precisa até de uma pessoa para indicar, né? Que nem você falou. A sua diretora falou, olha, é isso aqui que você é bom. Daí, opa, você cria uma outra percepção das coisas, né? Isso faz muita diferença também. Por isso que não dá pra gente fazer nada sozinho. Entendeu? Se você quiser fazer um bom trabalho, bom, realmente muito bom, fazer sozinho, cara, você sempre precisa de alguém, mesmo que for na pré-produção, em algum aspecto desse trabalho, se tiver alguém experiente que saiba o que está olhando, essa pessoa ela pode contribuir demais, porque a gente fica muitas vezes preso ao que não importa no trabalho, sabe? Muitas vezes você fica preso a um render, a um detalhe, a alguma coisa ali. Na verdade, aquilo nem vai ser visto. E quando, na verdade, o que importa é muito mais o geral, assim, a mensagem, né? A história que você está contando. Que legal. Porque a história, cara, ela é muito importante. A história dentro de um trabalho, de uma peça, ela é a coisa mais importante que tem. Mas é difícil aplicar, é difícil saber enxergar isso. Tem razão. Existe uma percepção, assim, que não é todos que tem, né? E que legal, cara. E você vê que a importância da história é o próprio The Witcher 3, né? Eu acho que talvez é um exemplo incrível disso, né? Que ele fala por si só, em muitos aspectos, né?
E, Brunão, e sobre Cyberpunk 277, cara? A gente tá falando de CD Projekt Red, mas não dá pra ignorar esse assunto, né? Você pode falar alguma coisinha? Você chegou a mexer alguma coisinha no Cyberpunk? Como é que é? Porque a gente sabe que, como o The Witcher 3 chegou incrivelmente arrebatando todo o mercado, o Cyberpunk, a tendência é chegar com tudo também. E o que você pode falar pra gente do Cyberpunk? Eu acredito nisso também. Eu acho que vai ser muito legal. Acho que o universo é muito bacana, né? É, O universo, a gente praticamente, a gente tem alguns jogos futuristas assim, mas o modo como o Cyberpunk está fazendo é... Olha, eu não posso falar muita coisa, mesmo porque já faz um tempo que eu saí de lá, né? Então muita coisa pode ter mudado também. acredito que sim. Eu vi muita, eu vi muita coisa do projeto, que eu trabalhei no projeto, não, eu não trabalhei no projeto. Eu vi, eu via muito, eu vi todas as pastas, vi de onde estava vindo tudo, assim. Olha só, hein? Eles eram muito generosos. Eles eram muito generosos com isso também, eles confiavam muito na gente também lá. Aham. E eu consegui ver, assim, muitas referências de onde eles estavam tirando algumas coisas e tal. E eu vi muito... Eu vi alguns trailers, né, que ainda não saíram e que estavam em processo de produção. Eu vi alguns que já estavam finalizados, e muita coisa descartada, muita coisa descartada, muita coisa que é produzida, depois o Ah, pessoal toma outra decisão e acaba descartando. isso é triste, né? Mas acontece, né? Acontece porque é aquilo que a gente está falando, como no final o que importa é a história, né? Então o pessoal ele sempre vai focando na história, e de repente a história muda um pouquinho, o pessoal acaba encontrando alguma simbologia diferente para determinado assunto e tal, acaba tendo que mudar. Mas eu vi muita coisa no projeto, eu não trabalhei nesse projeto, não fiz nada oficial para esse projeto. Mas o que eu posso falar para vocês, cara, é o seguinte: o The Witcher, na maioria dos jogos, né, open world, se você pegar Skyrim, etc., geralmente a gente trabalha. Eu vou pegar uma parte só do jogo, um aspecto do jogo. Você pega as construções do jogo, né? As casas, as tavernas, etc. Sim. Geralmente você tem o quê? 2 andares, 3 no máximo, né? Máximo Então, 3 e olha lá. né? Que imagina que a programação que você está fazendo, ela tem que criar esse mundo horizontal e vertical, certo? Sim. Então, quanto menos andares tiver, mais fácil de executar. Né? O Cyberpunk, meu amigo, a gente vai estar lidando com prédios de 10 andares. Nossa. A gente vai estar lidando com prédio. Eu não tô dizendo aqui que que você vai poder explorar 10 andares, etc e tal. Talvez você possa, talvez não. Só que você está lidando com uma metrópole que vai ter metrô, que vai ter... Cara, várias regiões e estilos de cultura, e classes sociais e tal. Vai ter de tudo, e vai ter prédios gigantes e tal. Então, a robustez da programação, ela é outra. E é o nível de detalhe do jogo, ninguém vai se decepcionar. Olha só. Isso eu tenho certeza. Talvez se uma outra pessoa não gostar do conceito, alguma coisa assim, o que é normal, né? Não dá para agradar todo mundo, né? Mas eu posso dizer para vocês que eles estão fazendo esse projeto com muito carinho. Faz tempo já que eles estão debruçados sobre esse projeto. A equipe era muito boa mesmo. E a mecânica do jogo, pelo que eu vi mais ou menos, é legal demais. O jogo vai ser muito bacana. Nossa. Eu só não posso dar detalhe de nada, infelizmente. Não, sim, a gente mais entende. Seria leviano da minha parte falar qualquer coisa. Sim, com certeza. Não, a gente entende completamente. E a gente tá nesse super hype, cara. Não é à toa que eles chamaram o Keanu Reeves, né? Não é à toa que o Keanu Reeves chegou pra divulgar e ele virou praticamente o namorado da internet, assim. E não é à toa. Não é à toa, né? Tem todo um planejamento, assim, pro negócio, pro Keanu Reeves chegar e
e arrebentar com a coisa. O Keanu Reeves não ia entrar num projeto se ele não acreditasse nele também. Pois entendeu? é, e ele nunca tinha feito game nenhum, né? Esse é o primeiro game que tá fazendo, Certo. então não é à toa. Então, se ele acreditou no projeto, galera, pode ter certeza que diversão vai ter. Vocês vão gostar do jogo. Eu tenho certeza, o jeito que eu vi o jogo, assim, eu vi por dentro assim, o jogo mais ou menos, vai ser muito legal, cara. A estética do jogo, quando a gente pega essa coisa meio esse punk, né? Essa coisa futurística, mas ele é punk, se sabe, essa coisa pós-apocalíptica e tal. Essa coisa meio Blade Runner. Blade Runner, eu sempre, pra mim o filme que eu mais gosto, o melhor filme que eu já vi é o Blade Runner. Oh, que legal, cara. O primeiro. Uhum. E quando eu vi o Cyberpunk, eu imaginei o Blade Runner e falei, pô, isso aqui é espetacular. Nossa. É muito legal. Cara, e CD Projekt Red, que nem você falou, os caras estão caprichando a vida nesse jogo e com certeza vai chegar e vai conquistar muita gente. Acho que vai trazer muita gente até que talvez nem goste tanto da estética do gênero cyberpunk, mas provavelmente o cara vai ter que dar um braço a torcer. Fala, não, né? Isso aqui é interessante. Sabe, e pra mim o que é legal nesse de Project Red é que os projetos, eles focam nas relações humanas, né? Todas as missões que você tem, claro que os outros jogos também têm esse foco. Só que eu acho que a CD Projekt, ela estabeleceu um nível, ela mudou o nível o nível da história, né? O nível de detalhes da história, do enredo. Eu acho que o The Witcher 3 ele fez muito isso, né? E o Cyberpunk, ele continua falando do ser humano, entendeu? Ele continua falando das relações humanas. Então eu acho que a gente tem aquele cenário futurista, ou no The Witcher, fantástico e tal, porém é uma história que conversa com a gente, né? Fala do dia a dia e tal, das nossas falhas, das nossas quedas, que nem a gente estava falando do Geralt, que a gente está cansado de lutar, a gente está cansado de tentar vencer na vida, mas tem muita gente tentando atrapalhar, etc e tal, e chega uma hora você cansa, então você se reconhece, né? Você se reconhece nessas relações que eles apresentam ali. Então, na minha opinião, isso é o principal. E o Cyberpunk, eu acredito que ele vem com essa veia também, com essa veia de, por mais que seja cyberpunk a coisa, mas ela é uma relação humana ali, uma coisa bem orgânica que você vai estar desenvolvendo com você. Que legal, cara. Isso. E eu acho interessante que saiu uma... Isso eu acho que é legal. Saiu uma notícia, tempos atrás, a gente até colocou no Vale do Pontar, eu vou até deixar na descrição para quem quiser dar uma olhada, que fala justamente isso que você falou, que eles começam a desenvolver o jogo a partir da história, que é um jeito diferente de desenvolver jogos, porque eu acredito que as outras desenvolvedoras, eles fazem... começa pela gameplay, começa, né, por alguma coisa diferente. E por causa disso, você sabe que não é algo que vai ser qualquer coisa, simplesmente qualquer coisa, né? E parece também que eles gostam de até funcionários de uma equipe que pensa assim para você estar em uma espécie de sintonia para fazer o negócio dar certo daquele jeito, né, não? Ah, sim. Eu acho que sim. Porque na hora de você, até o processo seletivo, né, de contratação, Então. ele exige um perfil, né? Pessoal, eu vou estar te contratando para um determinado projeto, eu vou procurar saber sobre você, né? E o Cyberpunk, cara, ele não é diferente disso. Eu acho legal o jogo, toda essa coisa de estratégia. Tem gente que adora só essa parte, a parte da estratégia, a parte do armamento, etc e tal. Mas, cara, se não tiver essa conexão, né, com a gente, assim, né, com o pensamento humano, assim, cara, eu acho que ele perde vida, né? Por mais você vai evoluir o seu personagem, você vai ficar bom de tiro, etc e tal,
Mas e aí, né? Para que você vai estar usando isso Pois é. dentro do jogo? Aham. E a CD Projekt, ela foca, com certeza, o principal é a história. E o que é ótimo, ela tá forçando todos os outros estúdios a pensar da mesma forma. Né? Incrível. Não, revolucionou e então de parabéns por isso, com certeza. E Então, Brunão, cara, fala um pouco agora sobre além da sua profissão, cara, quando você tá de boa, nos tempos livres, tempo livre, o que que você gosta de fazer? Você gosta de você falou que jogar você deu uma cortada, mas filmes, séries, livros, assim, pra se entreter, sabe? O que que você curte fazer? Ver jogo, sei lá. olha, eu adoro futebol, É. adoro. Futebol é uma coisa que eu sempre joguei quando era criança também. Gosto muito de arte marcial também. Olha, E interessante. assisto bastante o UFC. E admiro muito os lutadores. Eu acho que fazer o que esses caras fazem ali, né, não é uma coisa fácil. Mas o esporte é uma coisa que eu gosto, só que ultimamente, cara, eu não tenho feito nada. Ultimamente eu só tenho trabalhado, só tenho focado nesse projeto pessoal mesmo. Aham. Enquanto não sair esse negócio do papel. Ultimamente o que eu tenho feito é assim, cara, nas minhas horas livres é ficar com meu filho, fico muito com meu filho. Fico com a minha esposa também, a gente sai, a gente vai passear com ele, eu foco na diversão dele, assim, saca? É, legal. E o meu foco no meu tempo livre é divertir ele, ficar com ele, tentar conversar com ele, brincar, a gente, a gente conseguir fazer alguma coisa diferente, sair daqui de casa um pouco. Mas, cara, minha vida ultimamente tem sido muito chata, se eu começar a contar. Eu acordo, venho aqui para essa mesinha e daqui não saio, meu amigo. Tem esses livros aqui, tem muita coisa Tem que eu até, comprei. tem até um Game of Thrones ali no fundo, né? Os livros, não é? Tem, Legal. tem cinco livros ali do Game of Thrones, depois eu parei de ler. É. Sendo honesto, não é uma das minhas séries preferidas, mas eu tenho bastante coisa aqui, cara. Você vai gostar Umas de. coisinhas bacanas. Aqui. Falando em ler, você vai gostar de The Witcher também. Você não chegou a pegar os livros pra ler, né? Cara, Não li. eu sou suspeito pra falar, né? Mas é sensacional. Você vai gostar, sim, com certeza. Legal. Porque Ótimo. parece que esse espírito que a CD Projekt tem nos livros também, sabe? Das consequências e dessas relações humanas. Sim. Então, eu acho que. Tanto é que o pessoal tá botando muita fé na série do The Witcher da Netflix justamente por ter esses elementos, né? Que são elementos que conectam muito fácil com o público. Então, o livro é bem legal Eu também. acho. Eu acho, cara. Livro eu tenho lido bastante, porque eu estou escrevendo, né? Então eu estou lendo também bastante. Mas eu tenho visto bastante documentário, eu tenho estudado bastante algumas coisas que o meu projeto tem exigido. Eu tô tendo. E isso está sendo um passatempo. Eu estou tendo que estudar muito coisa de civilizações, né? Dos povos que eu estou me baseando para fazer o meu projeto e tal. Eu tenho aprendido muito. E essa parte das relações humanas, isso daí, cara, eu acho que quando a gente sente que tem uma história vindo do objeto que você está estudando, você sente, parece que tem uma vida vindo daquele projeto, sabe? Parece que você sente vida saindo daquilo lá. Né? Quando você vê que tem uma história, você sente que a vida ela sai daquele lugar também. Ela fala com você. Ela faz você sentir algo. Né? E isso faz você se conectar. Faz você desenvolver empatia seja um jogo, seja um livro, seja qualquer coisa. Quando você sente a vida saindo de qualquer coisa que seja, você se sente. Você sente que é para você, ou você sente que aquilo está conversando com você. Né? E aí você se apaixona, você se debruça mesmo sobre
sobre aquele objeto, né? Então, e isso tem sido objeto de estudo meu demais hoje em dia, essa coisa da relação humana, sobre o pensamento humano também. Filosofia é uma coisa que eu tenho estudado bastante ultimamente. Então, mas e escrever está sendo um passatempo também, de verdade. Eu acho que eu tô muito esperançoso em relação a esse projeto, porque é uma coisa que hoje eu me vejo que no futuro, daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos, se Deus quiser, é isso que eu quero fazer. Eu quero produzir histórias, entendeu? Desenhar e escrever histórias. Então, isso está sendo muito legal para mim. Assim. Fazer. Você vai, você estuda, você aprende, você faz. E aí você concorre, velho. Você concorre com essa galera aí. Se Deus quiser. Com certeza. Eu vejo que talento é o que não falta, esforço é o que não falta, então tem tudo pra bombar aí, cara, com certeza. Cara, Deus te ouça. Exato. E Brunão, cara, pra finalizar esse bate-papo, né, não se torna só uma entrevista, é um bate-papo maravilhoso da gente aqui, né? Pra finalizar, Claro. dá uma dica pro pessoal aí, que eu sei que a gente já falou bastante sobre isso e tal, mas o pessoal que tá querendo entrar, né, nessa parte de ilustração, de arte conceitual e tal, o que você tem a falar pro pessoal que tá assistindo a gente aí sobre isso? Olha, quem estiver bem no começo, eu sei que é uma... A gente tem muita ansiedade no início, né? E é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Mas, olha, se você estiver no começo, comece do começo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Se você ainda não teve tempo de estudar muito fundamento, seja do tipo de arte que você está querendo fazer, né? Seja caricata, cartoonizada, muito estilizada ou não, super realista e tal. Começar do começo é o seguinte: comece estudando o fundamento, né? Porque muita gente já parte querendo executar uma peça, né? Do nada. A pessoa, o aluno ali, o iniciante, ele nunca fez algo muito elaborado, assim, do jeito que ele gostaria de fazer, e aí ele já começa tentando fazer aquela coisa super complexa e tal, e a pessoa ela se perde no início, de repente ela desanima, ela acaba alguma coisa acaba prendendo ela ali, ela acaba desanimando e tal, e óbvio, né? Sim. Você nunca fez, como que você vai tentar fazer algo já finalizadíssimo, né? Algo super... Eu caí nessa pegadinha várias vezes. E se eu não me segurar, eu caio até hoje, né? Eu preciso me manter no meu processo. Então, como é que é começar no começo? É estudar fundamento, né? Anatomia, composição, iluminação, tudo aquilo que vai englobar uma ilustração, mas estudar lendo a respeito. Estudar, por exemplo, você vai estudar anatomia, estuda a parte óssea, entende como funciona a mecânica da coisa. Depois da parte óssea, aí você vai para a parte muscular, né, entende direito, entenda bem como que o músculo se prende ali, né, que tipo de giro que ele faz, sabe? Estudar mesmo, e com bastante carinho nesses detalhes básicos primeiro. Que depois, a hora que você começar a desenhar, você vai ter que voltar ali de novo. Claro que você vai. Porque a gente não consegue memorizar tudo isso. É muita informação. Só que você vai começar a adquirir uma base. E essa base de fundamento, na hora que você for criar uma ilustração finalizada, essa base você vai perceber que ela vai te deixar mais livre. Ela vai deixar... Quando você tiver esse fundamento bem solidificado dentro de você, você vai encontrar aquela liberdade que você está procurando para criar. E para olhar para o papel em branco e se soltar ali. Por mais que você erre, por mais que você tenha que apagar, voltar, etc., essa liberdade ela vai se tornar cada vez mais forte de acordo...
Quanto mais você estudar os fundamentos, mais livre para criar você vai se tornar. Você será, no caso. Então eu acho que é isso. Começa do começo. Eu sei que a gente não tem tempo, que a gente tem que trabalhar pra caramba. Só que, cara, se você tiver 1 hora na semana, 2 horas na semana para isso, vai lá. Começa do começo. Ah, poxa, eu tô com problema na anatomia. Cara, passa o ano inteiro estudando essas 2 horinhas na semana que você tem. Vai lá, estuda anatomia. Fica um ano, 2 anos, 3 anos. E se você pegar todos os bambambãs, ninguém para de estudar fundamento. Porque daí entra a coisa, aí para finalizar, né, a resposta. A arte marcial, ela me ajudou muito no aprendizado da arte. Porque a arte marcial, por exemplo, ela me ajudou a enxergar o fundamento da arte mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu quero me tornar um faixa preta em jiu-jitsu, tá? Não importa a técnica, se eu posso aprender técnica, eu viro um gênio da técnica no jiu-jitsu. Só que se eu não fizer flexão de braço ali, meu amigo, se eu não fizer abdominal, se eu não tiver um bom alongamento, eu não consigo fazer. Eu não vou conseguir executar. Você tá entendendo? Sim, perfeitamente. Então, cara, você tem que estar afiado. Os seus fundamentos, eles têm de estar afiados. Você tem que enxergar que o fundamento como se você estivesse afiando a sua lâmina, velho. Você tá afiando ela. Você tá afiando, e aí na hora que você chega para fazer um trabalho, você tá em forma. Você consegue dar um giro porque seu abdômen tá forte. Você vai conseguir dar uma voadora porque, poxa, você tem força na perna. Você sabe o movimento de um soco. Você tem fundamento, cara. E na arte não é diferente. Você tem que ter... Seus fundamentos, eles têm de estar muito afiados. Tipo, a teoria com a prática juntas, né? Exato. É a mente e o corpo. Você entendeu? Essa que é a pegada. Então, estuda fundamento. E fundamento é foto, pose. Cara, fundamento todo mundo sabe qual que é. Só digitar aí no Google que todo mundo sabe quais são. Cara, sensacional, Brunão. Isso aí. Muito bom, cara. Nossa, eu acho que foi muito legal, não só pra mim, acho que pra você também, nosso papo, mas pra quem tá assistindo, Claro. com certeza deve ter gostado pra caramba. Brunão, foi um grande prazer, cara, esse papo aí, de verdade. Eu que agradeço. Prazer. Nossa, sabe que se precisar pra qualquer coisa do Vale que a gente puder ajudar, divulgar seus novos trabalhos, Entendeu? ou se você, né, se eu puder te ajudar também de alguma outra forma, sabe que a gente vai estar aqui. E eu vejo que você não é um cara extremamente talentoso também, um monstro na ilustração aí, mas uma pessoa muito gente fina, pessoa muito inteligente também. Foi muito legal esse papo, cara, de verdade. E é isso aí. Valeu, né? obrigado. Valeu. Eu que agradeço, pô. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. E desculpa mais uma vez, cara, eu tô bem na caverna, você sabe. Bate caverna aí, fica Você tranquilo. tá sabendo bastante agora que eu tô bem enfiado nessa caverninha aqui. Mas pra mim foi muito bom também. E, cara, obrigado. Se Deus quiser, quem sabe no futuro, eu vou estar batendo na porta do Vale do Pontar pra você divulgar meu trabalho, esse projetinho que eu tô fazendo. Com aqui certeza, vamos divulgar com o maior prazer, cara, de verdade. Valeu. Então, Obrigadão. valeu, Brunão, valeu pessoal que tá assistindo aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa aquele like para ajudar e ativa o sino para ativar a notificação e não perder nada do Vale. Beleza, pessoal? Valeu, falou pessoal. e tamo junto. Tchau. Eu ia falar na entrevista, mas falei, não sei se é meio invasivo ou não, mas a sua esposa é brasileira. Porque sua filha é loirinha, eu falei, será que ele teve filho na Polônia? Não, ela é brasileira. Mas foi boa pergunta. Não, a Sara é loira também. Entendi. É porque lá na Polônia, nossa, tem bastante loiro, né? Eu tô vendo bastante Nossa, assim. lá é cabelo branco mesmo, né? Aham. É diferente. E eles são mais altos, cara.
Você consegue ver bem a diferença, assim. Engraçado, tipo, Mas- uns elfão assim, a galera.